Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Chu. Hoje vamos falar aqui da Supergirl, a Mulher da Manhã, quadrinho que é escrito pelo Tom King, desenhado pela brasileira, né, Bilks Evely, e também colorizada pelo brasileiro Matheus Lopes. Então temos dois brasileiros participando aqui desse belo projeto. E o Tom King é aquele cara, né, que pega os super-heróis e joga eles em histórias repletas de questões filosóficas, dramáticas e também questões existenciais. Então, esse o que ele faz aqui com a Supergirl vai ser uma jornada de autoconhecimento aqui para nossa heroína, né? E é um belo quadrinho, desenhos muito bonitos da Bilks Evely, que inclusive esse ano ela ganhou o prêmio de melhor desenhista, ganhou o prêmio Eisner, né, de melhor desenhista pelo quadrinho que também é escrito pelo Tom King e também tem as cores do Matheus Lopes, que é a Ellen de Windhorn. Então ela acabou ganhando o prêmio de melhor desenhista, prêmio Eisner de melhor desenhista, por esse quadrinho aí. Que o pessoal tá falando bem também, mas eu ainda não li. Então é Ellen de Windhorn. Do Tom King, pra mim, essa aqui ainda não é a melhor história do Tom King com super-heróis. Pra mim, a melhor coisa que ele fez nesse universo dos super-heróis, pra mim, ainda é o Visão. Esse quadrinho que me emocionou quando eu li. Isso aqui é muito bom. Pra mim ainda é a obra-prima do Tom King no universo dos super-heróis. Mas esse quadrinho que também é muito bom, é sensacional, é muito bonito. A arte da Bilks Evely é de encher os olhos. Ela tem um traço, né, que é altamente influenciado pelo quadrinho europeu, né? Mas é muito bonita a arte desse quadrinho. É, Tem horas que você fica meio que até parado olhando os desenhos de tão bonito que é a coisa aqui, a arte da Bilks Evely. Enfim, é um bom quadrinho. Se você é fã da Supergirl, se você gosta do Tom King, né? Eu particularmente eu peguei esse quadrinho. Primeiro porque é o Tom King que está escrevendo e tudo que quando o Tom King escreve com coisas com super-heróis assim, eu sempre me interesso em ler para ver o que ele fez com o personagem de diferente, né? Não vou ficar falando muito da história, vou dar uma resumida básica aqui na história, porque esse quadrinho, né, você tem que ler, sentir aqui as emoções e tirar suas próprias conclusões aqui dessa bela história escrita pelo Tom King. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comenta, compartilha, que você ajuda então o canal aqui a ter alguma relevância no YouTube. Joia, pessoal? Então vamos lá, então vamos dar uma olhada então na Supergirl, a Mulher do Amanhã. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa edição aqui da Supergirl, a Mulher do Amanhã. Essa bela edição de Luxo, né? Então, temos aqui 280 páginas, compilando os 8 capítulos dessa minissérie, que foi indicado ao prêmio Eisner de melhor minissérie. Não vou ficar falando muito aqui da história, porque esse quadrinho aqui é um quadrinho que você tem que ler, tirar suas próprias conclusões, né? Sentir aqui as emoções do quadrinho. Então eu vou dar uma resumida bem básica e só vou mostrar para vocês algumas artes, mostrar um pouco dos extras e vocês, se forem adquirir esse quadrinho, tirem suas próprias conclusões, né? Eu já tirei as minhas e eu confesso que eu queria ter gostado mais desse quadrinho. Queria ter gostado mais. Queria que fosse a melhor obra do Tom King que eu já tinha lido, mas na minha opinião, né? Ainda não foi, né? Pra mim ainda é a melhor coisa que o Tom King escreveu nesse meio de super-heróis, né? Envolvendo super-heróis. Ainda é o Visão, né? Pouco pior do que um homem. Então a personagem principal da história é, é essa menina aqui, a Ruth, né? Que ela mora num planeta aí e o pai dela foi assassinado por um cara chamado Krem. Krem. Ele é um cara que trabalha pro. É um tipo de
um agente do rei ali, né? Desse. Trabalha pro rei ali, né? Desse lugar onde ela vive aqui. E ele foi lá e assassinou o pai dela. E ela vai então, mesmo ela sendo a única mulher, né, de uma família de 6, tem mais 5 homens, né? Ela vai, né, se vingar do cara e a mãe dela fala, tudo bem, vai então, sei lá. Então é isso. Então ela sai por aí atrás de alguém pra matar o cara, né? Matar esse creu, né? Que assassinou o seu pai. E ela acaba chegando aqui é como se fosse um bar, né? E ela procura aqui por algum mercenário que possa fazer o serviço pra ela. E ela acaba encontrando aqui então a Supergirl, que tá enchendo a cara aqui no nesse bar aqui, né? Tá enchendo a cara pra comemorar seu aniversário. E ela tá meio pra baixo, então ela tá enchendo a cara. E então o caminho das duas acaba se cruzando aqui então nesse bar aqui. Então a partir daí, então ela vai, e a Supergirl, no começo ela fala, não, né, não vou aceitar tal, esse trabalho, porque a Ruth pergunta se a Supergirl não quer fazer o trabalho, né, matar esse cara aqui, né, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui que é o Graham, o assassino do pai da Ruth, né. Que é um cara que eu achei que dá muito trabalho. Dá muito trabalho pra Supergirl e tal. Mas não é um cara tão fodão assim. Eu acho que, sabe. Não gostei muito desse cara aqui não. Ele dá muito trabalho, muito barulho por nada. Esse, esse vilão aqui que o Tom King criou, viu? Então é isso. A Supergirl acaba aceitando, né? Entre aspas, essa missão de ir atrás desse cara e matar. Pra matar ele, né? Mas na verdade ela quer convencer a Ruth de que isso não é uma boa ideia, né? Então vai iniciar aqui uma jornada das duas por diversos planetas e inclusive planetas cujo sol é vermelho, é verde e onde a Supergirl não tem poderes, né? Ela fica fraca e ela vai ter que enfrentar um monte de dificuldades quase sem poderes. Então é uma jornada vai ser uma jornada de amadurecimento, né, para Ruth e de autoconhecimento aqui para Supergirl. Eles vão viver diversas situações, né, que vão mexer mesmo com a vida delas aqui, né? Vão presenciar horrores, né, do que as pessoas são capazes de fazer, né, pelos diversos planetas que eles vão passando. E aqui é uma cena bem engraçada que eles estão dentro de um ônibus, né? É um ônibus espacial lotado de alienígenas, né? E por causa do sol, não ser o sol amarelo, né? A Supergirl tá viajando de ônibus aqui, né? Por causa da fica fraca e tal. E aqui essa cena é bem engraçada. Elas dentro desse ônibus aqui, cheio de bichos aqui, ó. Bem legal, bem engraçada essa cena. Então é isso, é uma jornada, né? De autoconhecimento para Supergirl, de amadurecimento para Ruth. Eles vão vivenciando, então, e a história aqui da Supergirl vai sendo contada aqui ao longo, né, dessa história. Às vezes, pra mim, pelo menos, tem hora que ficou uma leitura meio arrastada por causa dessa narrativa aqui do Tom King, né? E não é nem porque tem bastante texto, mas o próprio texto, né, se torna meio cansativo, sabe? Não pela quantidade de texto, mas por causa da densidade, sabe, do texto e da maneira como o Tom King escreve aqui, né? Então, pelo menos pra mim, às vezes ficou um pouco arrastado em certos capítulos aqui. Eu acho que ela ficou um pouco longa, né? Essa história ficou um pouco longa. Acho que se fosse um pouco, tipo 6 capítulos, seriam perfeitos. Mas enfim, é a minha opinião. Como eu disse, eu queria ter gostado mais desse quadrinho. Não que seja um quadrinho ruim. Pelo contrário, é um quadrinho sensacional, muito bom. Mas, pra mim,
Em certos momentos ficou um pouco, uma leitura meio pesada, meio arrastada. Então a história é essa aí, cada um que for ler, né, que tire suas próprias conclusões aí, porque essa aqui é uma história que você tem que ler, tem que sentir aqui as emoções aqui, né? E cada um vai ter sua opinião particular, né? Mas é um excelente quadrinho, com certeza. E tem todo esse visual, que é uma aventura de capa e espada, né? Capa e espada no espaço. Porque toda a ambientação aqui dos planetas onde elas passam, né? São, tem palácios, né? As pessoas usam espadas, ou inclusive o assassino aqui do pai da Ruth, né? Matou ele com uma espada no coração e tal. E tem a arte, né? A arte belíssima aqui da Bilks Evelyn, né? Que enche os olhos, né? Olha essa cena, por exemplo. É muito bonita a arte da Bilks Evelyn, né? Uma arte forte influência, né? Do quadrinho europeu, né? Então tem lindos painéis aqui, como esse aqui, ó. Retratando aqui o cosmos, né? O espaço. Olha. Belíssima, belíssima arte da Bilks Evelyn. E as cores também, né? Perfeito. Casou perfeitamente. E tem, olha essa cena, que linda. Olha aqui, como eu disse, né? Uma aventura de capa e espada. Olha o navio aqui são os bandoleiros, né? Que são os piores vilões aqui do espaço, né? Que elas acabam enfrentando. Navio pirata, lembra um navio pirata isso aqui, né? Então o Tom King criou uma fantasia aqui, uma aventura de capa e espada que se passa no espaço. E o final é bem legal, o final também. Gostei do final. Como eu já tinha falado, eu nunca li nenhuma história da Supergirl, né? E acabei gostando aqui da personagem depois que eu li esse quadrinho aqui. Então aqui tem alguns extras, né? Olha que arte linda, né? Linda, linda, linda. Temos algumas artes. Olha essa. Linda demais. E tem alguns esboços. E tem aqui o roteiro do capítulo 6, né? Que isso aqui foi um roteiro que foi rejeitado pelos editores na época que ele estava fazendo isso aqui, né? Ele entregou esse roteiro do capítulo 6 para os editores e eles rejeitaram, falaram que ele podia fazer coisa melhor. Então ele foi lá e reescreveu o capítulo 6 inteirinho. E isso aqui é o roteiro, então, que foi rejeitado pelos editores. No final tem mais umas artes. E é isso. É um quadrinho... belíssimo quadrinho da Supergirl. Se você quiser adquirir, vale a pena. Uma boa história. Se você gosta do Tom King, desse jeito dele de escrever suas histórias e tal, né? Então isso aqui é um prato cheio pra você. Supergirl, a mulher do amanhã. Valeu, pessoal. É isso, meus amigos e minhas amigas. Vou ficando por aqui. Se cuidem por aí. Um forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.